Olá! A educação é a base para a sociedade prosperar a longo prazo, mas o acesso à cultura ainda é um privilégio para poucos no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 170 mil crianças não frequentam a pré-escola por dificuldade de acesso, e a população mais pobre é a mais afetada por essa lacuna. Diante desse cenário, ONGs em São Paulo utilizam a música clássica como uma ferramenta poderosa de inclusão e disciplina. Esse foi o tema do jornalista Renan Lorente em seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No documentário Entre Notas, Renan mostra o trabalho de instituições como o Contraponto e o Instituto Atos, que transformam a vida de jovens em contexto de vulnerabilidade. Este é o tema do MAC Entrevista de hoje e Renan Lorente é o nosso convidado. Eu sou Vinícius Blanco e o MAC Entrevista está começando. Olá, Renan, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer de verdade. Fala, Vini, tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite. A gente já foi colegas de arquibancada, então a gente já se conhece. Mas, enfim, muito obrigado de novo pelo convite, por estar dando essa oportunidade de eu falar um pouco mais sobre o meu TCC. Ah, não, o prazer é todo meu. Bom, falar sobre o seu documentário, né? Eu queria queria que você falasse um pouquinho sobre como que você juntou música clássica com essa visão mais social que você teve de instituições de social, e queria que você falasse um pouco disso. Preparar, né, a criança, o adolescente para viver em sociedade, com as pessoas, prepará-las para o mundo aí afora, né? Então, a gente tem esse lado bem humanitário, né? Então, o tema que eu abordei, primeiro, para falar um pouco do tema, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o meu passado, para justamente chegar nesse assunto. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que não conseguia me comunicar, até mesmo para os meus familiares, enfim, pais. E a música sempre serviu como uma ferramenta para eu poder poder expressar, de certa forma, o que eu sentia. Foi ao longo do tempo, enfim, tive problemas de saúde, em que a música ela sempre foi meio que um refúgio para mim. Então, passou a minha vida, sempre fui um amante da música e acabei pensando, por que eu não posso acabar usando a música em si como meu próprio tema para o meu TCC, sabe? Uhum. E chegando mais sobre o assunto de ONGs e instituições, eu vou realmente ser bem realista da forma como que eu pensei na hora de elaborar o tema para o meu TCC. Eu pensei, eu sou uma pessoa, de certa forma, privilegiada, que estou aqui no Mackenzie, uma ótima instituição, uma ótima faculdade, e tá aqui, podendo fazer minha pós-graduação de jornalismo, minha pós-graduação não, minha graduação de jornalismo, pós-graduação daqui a pouco, minha graduação de jornalismo, tendo essa oportunidade, quantas pessoas não queriam estar no meu lugar, sabe? Alunos que a gente trabalha aqui, a percepção cognitiva do aluno, né? Então a concentração, o trabalho em equipe, o trabalho em grupo. Então, realmente foi esse feeling e eu peguei esse feeling da gente ter essa problemática na questão da educação na nossa sociedade e conseguir acabar juntando, de certa forma, esses dois temas, sabe? Uhum. Bom, você disse que você teve problemas de saúde, que a música te ajudou muito. Se não tiver problema para você falar, quais problemas foram esses e como a música conseguiu te ajudar nesse estilo? Não tem nenhum problema. Em 2017, eu acabei sendo diagnosticado com câncer, enfim, maligno, por sinal. Então, eu passei eu acabei tendo que sair da escola por um período e fazendo quimioterapia, toda hora no hospital, a música serviu como, de certa forma, como um apoio, sabe? Então, eu acabei aprendendo sozinho, teclado, violão, enfim. Depois, quando, graças a Deus, acabei melhorando, comecei a me apaixonar cada vez mais por aprender instrumentos.
acabei aprendendo caixa em escola de samba. Mas enfim, eu não vou falar muito dos instrumentos que eu acabei aprendendo, mas só mostrando o quão importante a música foi para mim, sabe? Bom, então vamos voltar um pouco agora pro documentário. Queria te perguntar quais foram as diferenças qual foi a diferença entre as 3 ONGs que você foi atrás no seu documentário Entre Notas? Eu penso assim, eu gosto de música bem feita, música de qualidade elevada, e quando eu estou passando esse conhecimento para os meus alunos, eu quero que eles aprendam o que eu tenho de melhor, ou eu quero que eles entendam como eu vejo que aquela música deveria ser feita. Bom, a Atos e a Contraponto, elas são instituições mais religiosas, sabe? Então, tinha muito a questão de sempre estar envolvido com a igreja. Já a Criar e Tocar, ela era uma ONG mais que não tinha essa ligação direta com a igreja. Então, mas acabava abordando sempre, todas as instituições abordavam pessoas de diferentes religiões, mas enfim, a maior diferença era mais a questão da religião entre as ONGs, sabe? Então, me licenciei na faculdade, fiz estágio. O Atos vem crescendo, o Atos existe há 15 anos e hoje estamos aqui neste imóvel que é alugado e onde temos uma sala de ensaio, mais 2 salas de instrumento, fora a administração. E o Atos também tem uma parceria com a comunidade de Atos, que é uma igreja que fica aqui na frente, que tem um bazar também, que ajuda a sustentar os custos aqui administrativos e operacionais. Então, em cima do bazar, que fica aqui do outro lado da rua, temos uma sala de musicalização. Bom, e também trazendo para esse lado social, que você fez muito, na sua visão, como esse tipo de arte, como esse tipo de música pode ajudar na diminuição da desigualdade que tem em São Paulo, que a gente sabe que tem muita? Certo, na questão da arte, né? Então, no meu ver, a arte em si, ela é um meio de ferramenta excepcional na questão de aprendizado, na questão de cultura. Através da arte, você aprende muita coisa. Através da arte, você conhece mundos afora que você não teria oportunidade de conhecer. Então, acredito que esse é o maior diferencial da arte na questão de aprendizado, na questão de, enfim, nessa questão. Bom, e também queria te perguntar sobre as dificuldades que você teve, porque como foi um documentário, você teve que ir em muitos locais, você teve que levar muitos equipamentos, então eu queria te perguntar como foi esse processo de gravação e quais foram as principais dificuldades e o que você aprendeu também nesse meio termo, nesse processo de ir até os lugares Sim. e fazer as entrevistas. Cara, o processo foi realmente bem difícil. Assim, antes de ligar com relação a São Paulo, meu primeiro intuito era pegar outras regiões a não ser São Paulo. Queria também pegar um pouco do Rio de Janeiro, pegar outros estados. Mas a questão da logística acabou afetando bastante, principalmente porque o Rio de Janeiro ele estava vivendo um momento bem conturbado na questão de segurança. Então eu acabei pensando, eu queria realmente fazer muito o Rio de Janeiro, pegar a Cidade de Deus, pegar outras periferias do Rio de Janeiro, mas acabou que por segurança eu acabei focando mesmo na região de São Paulo. O que teve muita dificuldade é a questão de logística, obviamente. O TCC ele acaba sendo um produto que a gente entrega individual, então questão de levar câmera, questão de levar equipamento, tudo isso acabou sendo individual, sabe? Então, justamente eu estar indo em lugares que, de certa forma, são um pouco mais, que não tem a mesma segurança que, enfim, o centro de São Paulo, isso acabava me pegando muito na questão de saber por onde eu andava, sabe? Bom, e falando também desse processo, você fez tudo sozinho? O seu documentário todo foi só você sozinho? Não teve nenhum tipo de ajuda? Cara, teve ajuda a questão de... Óbvio, questão de ajuda foi mais na questão
de conselhos de colegas, enfim, professores, o próprio Daniel de Thomas, que foi o meu orientador, ele me ajudou demais, mas a questão mesmo logística foi sempre eu, até na questão da edição de vídeo, acabou também sendo centralizado para mim. Então... Ou seja, no bruto foi todo você. Sim, então. sim, sim. Bom, e também eu não pude deixar de notar no seu documentário que tem muitas cenas sobre o metrô, assim, de você se locomovendo, muita coisa sobre o metrô. Teve alguma ideia por trás disso? De ter muitas cenas sobre o metrô? Sim. O metrô, ele, por eu ter falado, eu queria fazer outras regiões, estados, Rio de Janeiro, enfim. Por eu acabou centrando São Paulo, eu acabei ligando meio que, como que eu consigo interligar todas essas ONGs em um meio de transporte? E o metrô de São Paulo, a gente critica, mas o metrô de São Paulo, ele me ajudou também para fazer o próprio TCC. Eu fui para o Capão Redondo, enfim, Osasco, utilizando o meio de transporte. Eu falei, a gente é uma cidade, uma metrópole, mas uma cidade gigante, e o metrô ele consegue conectar, como que o metrô consegue conectar tantas histórias, tantos, enfim, que a gente não consegue a gente não consegue nem prestar atenção, mas de fato é um meio de transporte que liga todo mundo. Bom, eu queria queria te perguntar sobre a sua evolução pessoal, assim, fazendo esse documentário. Como você disse, você teve que se locomover muito e você teve contato com essas pessoas também que são, você disse que são religiosos também. E para você, como que foi esse sentimento de ter um contato com pessoas de diferentes locais, de diferente classe social, digamos assim? Então, como foi para você essa evolução? Então, quando eu fiz o TCC, quando na verdade eu escrevi o tema, eu pensava que eu sabia do que eu ia abordar, mas só fazendo ele que realmente eu percebi o quão eu não sei de nada sobre o que realmente as pessoas estão vivendo, sabe? O quão realmente é importante a música clássica para as pessoas, e vivenciando isso, porque foram dias e dias estando lá presencialmente, que de fato eu prestei atenção e eu consegui de fato vivenciar isso e ver o quão eu não sabia da importância, sabe, da música clássica, das pessoas, porque eu tinha essa visão própria, mas ver para as outras pessoas o que de fato é a música clássica foi meio que um choque que realmente eu não saberia, não sentiria a não ser fazendo o TCC. Entendi. E trazendo também, eu queria que você falasse também sobre a visão que o seu documentário, a visão que você espera que o seu documentário passe para as pessoas, ou se você, não sei se você comentou com alguém, é a visão que realmente passou. Eu queria que você falasse da visão que você acharia que passaria e se está de acordo com a visão que realmente passou. Não sei se você conversou com algumas pessoas que assistiram. Certo. Então, foi um documentário que não foi narrado. O meu documentário, pelo que eu lembro, muitas das pessoas que acabam usando o vídeo documentário acabam narrando, enfim, tendo meio que essa narração por trás. O que eu gostaria de fato do meu TCC era que eu não queria mostrar de certa forma para frente da pessoa o que ela tinha que sentir. Eu gostaria que a pessoa que visse o meu TCC, que ela tirasse sua própria conclusão através das imagens e da própria resposta que eu acabei entrevistando, todos os entrevistados, enfim. Eu não fiz nenhuma pergunta tendenciosa, sabe? Tudo foi de forma natural. Então, tudo que está lá é realmente o que é, sabe? É realmente o que é. Então, de certa forma, o que eu acho que eu quero que a pessoa sinta, eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Eu quero que a pessoa entenda o que eu estou querendo mostrar. Agora, o que ela sente, eu não vou conseguir controlar. Não, eu tenho certeza que passou uma ótima impressão. Eu, particularmente, gostei muito do seu documentário quando eu assisti. Mas queria te fazer uma última pergunta agora. Na verdade, duas perguntas.
Queria falar, por toda essa música clássica, por toda essa desigualdade social, eu queria queria te perguntar se a música consegue diminuir certos estereótipos que a gente tem, principalmente de zonas um pouco mais pobres. Essa pergunta é bem profunda. Acredito que sim, acredito que a música ela é o meio que a gente consegue de fato mostrar a cultura do próximo, sabe? E muito pelo contrário, não estereotipar. É através da música que a gente consegue de fato conhecer quem é a pessoa, sabe? Através das histórias que elas contam, através da melodia, mostrando como a sociedade em si ela consegue se formar através da música, sabe? Uhum. Bom, e para finalizar, então, eu queria que você falasse um pouco de dicas. Pretendo fazer um documentário daqui quando eu estiver pensando no meu TCC. Eu queria que você falasse um pouco de dicas para quem está pensando no TCC, para quem quer fazer um documentário. Queria que você desse algumas dicas assim. Bom, Vini, vou falar para você. Questão de organização. Organização é o ponto-chave de você estar sempre aberto para experiências, de você tem que sempre estar correndo, sabendo que você, vou ficar tantas horas de pé, você vai ficar tantas horas de pé, mas no final das contas vai compensar, sabe? E quando eu falo questão de organização, é assim, nesse meu TCC eu fui organizado, mas você não consegue controlar a questão da outra pessoa. Então, você tem que sempre estar ligado nas entrevistas, sempre estar ligado sempre estar ligado em tudo para justamente não ter nenhum problema no futuro, sabe? Bom, Renan, muito obrigado por você ter vindo aqui. Te desejo muito sucesso na sua trajetória e obrigado pelas dicas para mim que vou fazer um TCC também. Eu que agradeço, Vini, pela oportunidade. E estar aqui é realmente mostrar que o trabalho foi, de certa forma, bem executado. Muito obrigado.